Sim, 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 senhoras e senhores, está no ar mais um Pendelcast para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Cal, muito prazer. Na semana passada a gente não teve programa aqui no Pendelcast, como vocês puderam ver. Probleminhas técnicos, né? A nossa internet de meu Deus aqui no Brasil, mas tudo voltou ao normal, graças a Deus. Amém. Hoje nós temos a presença ilustre aqui, ó, do Cleiton Monteiro, ele que é técnico da seleção brasileira de futsal down, cara. Pô, tem cara mais especial que o Cleiton, não sei, viu? Cleiton, obrigado por você aceitar o convite aqui para trocar um bate-papo com a gente. Na correria do dia a dia aí, né? A gente separou um tempinho para trocar essa ideia. Cara, obrigado por você conversar ali com o Júlio, né? Ele fazer esse meio de campo aí pra gente. Em cima da hora, né? Foi em cima da hora, aos 45 ali. Obrigado. Verdade. Não, obrigado a você pelo convite, né? Prazer te conhecer aí, virtualmente, né? Pela primeira vez. Espero que a gente possa se encontrar aí pessoalmente para a gente bater um papo. E te agradecer mais uma vez pelo convite de falar um pouquinho, né, do nosso segmento do futsal down. Chegamos recentemente aí de Lima, no Peru, conseguindo o bicampeonato para o Brasil. Boa, vamos falar disso já já, que eu já tô aquecido já com esse assunto aí, que foi recentemente, né, que vocês já conseguiram esse bicampeonato aí, né? Foi, chegamos agora no Brasil, dia 11, né? Falo que não consegui nem desmontar as malas ainda, cara, porque assim, graças a Deus os compromissos vêm surgindo, né, para comemorar, para a gente falar um pouquinho da nossa história. E quando a gente recebeu o convite de vocês aqui para participar, a gente fez questão de participar também para passar para o teu público aí um pouquinho da nossa história. Boa, é isso. Pessoal, vou colocar o Instagram do Cleiton para vocês na tela aqui, ó. @cleitonmonteiro.oficial. Se tiver errado, você me corrige, hein, Cleiton? Tá perfeito. Vamos ver se a gente consegue mais seguidores aí. Vamos aumentar a meta. Aí, ó, vamos subir esses seguidores aí. O Cleiton precisa aparecer para o mundo, cara. Esse trabalho dele aí precisa ser reconhecido, né, Cleiton? Amém, cara, é verdade. Ó, já vou deixar aqui embaixo para vocês aqui que tá passando no rodapé, tá? Para vocês sentarem o dedo no like aí, se inscreverem no canal, quem não for inscrito, obviamente, tá? Clica no sininho para vocês receberem sempre as notificações quando um vídeo novo for pro ar, seja esse episódio que a gente vai fazer com o Cleiton aqui hoje, que a gente tá fazendo com o Cleiton aqui hoje, seja os cortes que a gente vai lançar durante a semana, tá? Tudo que for legal a gente destacar, a gente vai separar como corte, vai jogando ao longo da semana para vocês aí. As minhas redes sociais estão aí na tela para vocês também, @calzinho e @pendelcast, né? O Calzinho é o meu pessoal e o Pendelcast é o do programa. E é isso, bora fortalecer o Pendelcast pra gente. Recentemente a gente bateu os 1.000 inscritos aí, então estamos quase com 1.100 já, então tá. Depois que bate os 1.000 é rápido, viu, Cleiton? Para chegar, para chegar é ruim, cara. Mas chega. Chegou. Agora a próxima meta é 2.000 e assim a gente vai. E é isso, pessoal. Como vocês já sabem, o Pendelcast ele é patrocinado pela cervejaria Zev. A Zev é uma cerveja artesanal, galera, que é a mais gostosa que eu já tomei na minha vida. Sem mentira nenhuma. A Zev ela tem uma qualidade ímpar que vai além das receitas clássicas de cerveja. Então, quem gosta de uma cerveja de qualidade tem que experimentar a Zev. Para o programa de hoje aqui com o Cleiton, ó, o pessoal me deu... Já tá até suado aqui, ó. Essa Zev Berliner Weiss com jabuticaba. Esse Berliner Weiss ele é um estilo de cerveja alemã, tá? E o sabor dela é de jabuticaba. Olha que bonitinha, cara. Já tá me dando até sede aqui, viu? Ô, Cleiton, se você me permitir, eu vou abrir aqui para tomar um golinho dela, tá? Durante o nosso programa aqui. Ó, eita, nós. Tá com sede, Cleiton? Saúde, então. Eu vou brindar com água aqui, porque não chegou a minha cerveja. Mas eu vou aguardar a minha chegar, hein? Ó, eu vou mandar uma para você, tá? Eu vou mandar uma para você. O pessoal da Zev vai entrar em contato com você para escolher uma que mais agrade aí o seu paladar, tá? Então, @cervejaria Zev para vocês conhecerem o Instagram da Cervejaria Zev. Para quem quer fazer o seu pedido, como é que você faz? Né? Tem um QR Code aqui em cima, ó. Acho que é desse canto. Não, esse canto. Nesse canto aqui tem um QR Code para você escanear. Você vai pausar aí o vídeo que a gente está fazendo aqui agora. Você vai pausar esse vídeo, vai escanear o QR Code, vai ser redirecionado direto para o site lá do pessoal da Zev. Lá você vai encontrar, eu já tô vendo a minha aqui, ó.
Já entrou aí já, o Cleiton? Estamos entrando aqui, ó. Aí, ó. Então é isso, pessoal. Ó, lá dá para você fazer seu pedido 100% online, tá? Tem diversos acessórios para você, tipo copos, esse copo bacana que eu tô bebendo aqui, a minha Zev hoje, tá? Taças, camisetas, inclusive esse boné aqui que eu tô usando, tudo para você curtir esse seu momento Zev. Fechado? O link também tá aí na descrição para você ir direto pro site dele, se você tiver uma preguicinha de escanear aí o QR Code. E para quem está ouvindo apenas pelo Spotify, é só você acessar o site www.cervejariazev.com.br e seguir eles nas redes sociais também, @cer. Acho que deu um probleminha na internet aqui ou não? Para mim, travou você. Para mim, agora tá normal. Agora tá normal, né? Fechou. E é isso, então, Cleiton, você vai ganhar um kit da Zev também, tá? Como eu te disse, eu vou pedir pro pessoal da Zev entrar em contato com você. Você vai ver aí, eles vão te mandar algumas opções de cerveja e eles vão te mandar um kit legal com a cerveja e um copo aí no seu endereço. Pode mandar uma opção de cada um, eu não acho ruim, não. Eu também quero, hein? Você gosta de cerveja, Cleiton? Eu gosto. Quem não gosta, né? Uma cervejinha bem geladinha. Só não garanto que vai chegar gelada, tá? Não tem problema, isso a gente resolve. E é rápido, né? É rapidinho, bota no congelador lá, já foi. Cara, a gente já até falou sobre isso, mas eu quero introduzir esse assunto. Primeiramente, quero te parabenizar aí, né? Porque, como você mencionou, há 2 semanas atrás, o Brasil foi bicampeão, né? Mundial de futsal, do Futsal Down. Então, isso se deve muito ao seu trabalho, principalmente, né? Então, parabéns. E também vale destacar que foi em cima dos hermanos, né? Como é que foi tudo isso daí, Cleiton? Pois é, obrigado mais uma vez. Cara, bicampeonato, né? Assim, o primeiro na história da seleção brasileira de futsal down. É o meu primeiro bicampeonato também com o futsal, né? Em cima da Argentina, né? A gente brinca aí, escutando o Galvão Bueno dizendo que ganhar da Argentina é muito bom. Eu ganhei 2 vezes, né? Muito bom, dobrado. Mas assim, foi muito. Os dois. O Mundial já está na sua terceira edição, né? Uhum. 2017 foi o primeiro e o Brasil ficou fora, infelizmente, porque não tinha recurso. Se falava muito pouco do futsal down no Brasil, né? E aí, em 2019, nós conseguimos participar, porque foi dentro do nosso país, em Ribeirão Preto. E a seleção também conseguiu seu primeiro título em cima da Argentina. E aí, na terceira edição, foi em Lima, no Peru, onde nós trabalhamos bastante, né? Conseguimos nos preparar de uma maneira diferente, com planejamento, né? Mesmo com dificuldades do primeiro Mundial, sem recurso. Conseguimos os recursos com a ajuda dos amigos, né? O pessoal do Master do Corinthians, o Gino, me ajudou bastante na época. Que legal. E aí as coisas foram melhorando com a conquista, né? Alguns patrocinadores pontuais e essenciais para a gente poder viajar para o Peru. Tive o apoio do Romário, né? Que me ajudou bastante. E a própria CBF também nos ajudou. E o próprio Comitê Paralímpico Brasileiro, que abriu as portas, né? Do centro de treinamento para uma modalidade que não é paralímpica. Para quem não sabe, o futsal não é paralímpico, então a gente tem muitas dificuldades, né? Uhum. Principalmente em termos de recursos. Mas graças a Deus, cara, o planejamento deu tudo certo, né? Nós conseguimos ficar 10 dias dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro, treinando em 2 períodos, né? Fazendo adaptação de horário, de alimentação. Uhum. E isso influenciou bastante para que nós chegássemos lá no Peru e jogássemos da maneira que foi. Né? O Brasil jogou os 5 jogos 5 vezes diferentes, né? Nós conseguimos treinar os nossos atletas e eles entenderam isso, e isso fez a diferença contra as equipes, né? O Brasil bateu recorde de gols em 5 jogos, 51 gols, tomamos só 4. Tivemos aí o artilheiro da competição, o Renato foi eleito o melhor do mundo, o Júlio, artilheiro da competição, o goleiro menos vazado, e a seleção brasileira realmente deu um show, cara, lá. Mas não foi tudo flores, não. Teve alguns percalços no meio do caminho lá, como a crise, né, no Peru, lá, dos combustíveis, aumentos dos impostos, e nós ficamos um dia sem poder sair da rua, que baixou a lei lá de ninguém sai, todo mundo tem que ficar, se sair é preso. Mas, enfim, vamos contar essa história um pouquinho mais para frente. Mas, graças a Deus... Não, conta agora! Conta agora! Então, teve o toque de recolher do Peru, né? Na segunda rodada, teve o toque de recolher, mas foi muito engraçado, porque nós ficamos em Miraflores, né? Para quem conhece o Peru,
é uma cidade praiana, é uma cidade de autoaquisição, então, assim, é mais o pessoal da grana que fica lá, os turistas, né? Mas a Miami peruana. E aonde tinha os jogos, né? Era no velódromo. Eles adaptaram o velódromo para poder fazer o futsal lá. E onde foi feito, ficava perto do Parapana, bem do ladinho ali. Então, você passava bem no meio do conflito, né? Para poder ir para os jogos, cara. E aí nós treinamos um dia antes, né? O pessoal brinca, todo lugar que eu vou tem confusão. Ponto. Qualquer lugar que você perguntar, acontece alguma coisa. É impressionante. E aí nós fomos um dia antes fazer a visita no centro turístico lá de Lima, Reconhecimento, né? Reconhecimento, enfim, nas praças, né? Dos poderes lá que tem também. E aí entramos, né? Onde ficam os prefeitos, os presidentes lá, e a gente sentou, tirou foto na cadeira do presidente, do governador, do prefeito. E quando foi de madrugada, teve o toque de recolher. Caramba. E aí, assim, o combustível tá muito caro lá, né? Até brinquei, eu dei uma entrevista na Rádio Capital, porque eles entraram em contato comigo perguntando como é que estava a seleção brasileira, para eles passar informação para os brasileiros, não se preocupar com a gente, enfim, para saber a situação da seleção. E um dos motivos era o combustível, né? E você passava nos postos lá, estava convertendo para reais. Eu falei, eles me perguntaram, pô, quanto que é o litro aí? Ele falou, tá R$30 o litro da gasolina. Aí convertendo. Convertendo. Só que assim, lá eles vendem galão, não é igual aqui no Brasil. Então eu via lá, eu falei litro, pô, R$30 o litro, os caras vão quebrar o país, né? Aí dá quase 5 litros ali no galão. Isso. Tá quase igual aqui, né? Praticamente quase igual aqui. Só que na entrevista eu falei que era R$30 o litro. Falei, caramba, se o presidente do Peru tivesse ouvido isso, ele tinha me expulsado do país, né? Então, pô. Só que lá os caras vendem galão. Eu falei, eu vou saber que os caras vendem galão. Então o galão lá vem 4 litros no galão, né? Mas mesmo assim, cara, e o pessoal lá, cara, queria tirar o presidente pela 6ª vez já consecutiva. Eles estavam tentando tirar, e ele deu o toque de recolher. E disse que quem saísse na rua ia ser preso. Então, assim, foi um dia muito complicado. Mas os moleques faziam festa. Eu nunca vi um panelão durar 30 minutos. Né? Teve uma hora lá do dia que eles começaram a fazer o panelaço lá e não parava. E os moleques não estavam entendendo nada. Pegava a garrafinha de água e ficava batendo também. Batendo também. Para eles tudo é diversão, né? É gostoso. Mas foi um momento assim, difícil, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Poderia durar um dia, né? Como durou um dia, mas poderia durar mais dias, e aí não tinha competição. E foi um momento bem complicado. Mas aonde nós ficamos foi tranquilo. Mas, assim, perante a competição, a gente não sabia nem se ia acontecer, né? E aí teve inversão de mando, enfim. Mas no final acabou dando tudo certo e o Brasil conseguiu o bicampeonato aí em cima da Argentina. Quantas seleções eram, o Cleito? 8 seleções. 8 seleções. E como que é essa fase classificatória? É basicamente igual a profissional, né? Você joga dentro do seu grupo e aí você já se classifica para a semifinal. Passou, você já vai para a final, né? Era para ter mais seleções, né? Tava pré-escrita aí quase 14 seleções, porém, legal. Devido à dificuldade do Covid, e aí os recursos, né? Por exemplo, a Itália, que foi a primeira campeã mundial, eles não participaram porque o presidente da República não deixou eles viajarem. Né? Então, e outras equipes que poderiam participar não tinham recurso total para poder viajar para Lima, né? Mas teve 8 equipes, o campeonato foi super legal, assim, a gente percebeu que as seleções estão evoluindo a cada competição, né? Legal. E o Brasil surpreendeu, cara, com cada jogo era de 10 gols para cima, né? E o pessoal até brincou que na final o Brasil ganhou de 5-1, meu cargo já estava correndo perigo, porque todo jogo vocês ganham de 10, de 11, 12. Agora fez na final, alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Né? Falei, pô, os caras cornetam até a gente, assim, quando tá ganhando. Mas a gente estivesse perdendo. Pois é. Mas eu digo, assim, a fase classificatória, tipo, para vocês classificarem, tem tipo, como se fosse uma Copa América, como é que é? Exatamente, é o mesmo formato, né? A mesma coisa. Nós fizemos com menos jogos, né? Porque tinham menos países. Então, nós enfrentamos o primeiro jogo Uruguai. Nunca tínhamos enfrentado a seleção uruguaia. Goleamos o Uruguai. O primeiro tempo foi um jogo bem nervoso. Virou 2-1 o jogo. Mas era estreia, né? Foi uma pressão diferente que o Brasil sentiu. Porque o Brasil era a seleção que todo mundo queria parar, porque era a última campeã mundial. Tínhamos o Renato, né, que tinha sido o melhor jogador do mundo em 2019. Que legal. E, assim,
antes da gente viajar, nós ficamos 10 dias, né? Dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro. Infelizmente, o Demetrios, que é o preparador físico, e o Fabiano, o terceiro goleiro do Santos, goleiro mais velho da história do futsal do Brasil, 50 anos, testou positivo para o Covid. E aí a gente embarcou para Lima, cara, assim, triste, porque os dois faziam parte de todo o planejamento. Claro. Né? E com medo, né? Imagina você chegar no Peru, nós íamos fazer outro teste, então outros atletas poderiam ter testado positivo, ou da comissão técnica, porque sim. Os dois ficaram com a gente um período de treinamento total, né? E aí nós fizemos o teste antes, para mandar para a competição, 72 horas antes, e constou os dois positivos. E aí isso aconteceu com o Corinthians na Libertadores, o futsal, né? Um atleta do Corinthians testou positivo, chegou lá no Uruguai, metade do time não pôde jogar, inclusive o Bié, na época, era o treinador. Então a gente ficou com medo e assim, caramba, e agora? Né? A gente não tem uma estrutura de um profissional que você consegue substituir. Sim. As passagens compradas, e a gente chegou lá no Peru, chegamos no aeroporto, já fomos direto fazer o outro teste. E aí ficou aquela sensação, aquela coisa estranha, né? De caramba, o que pode acontecer? A gente pensando em várias possibilidades, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Os atletas todos testaram negativo, inclusive a comissão técnica. Mas a gente sentiu bastante o primeiro tempo. A emoção foi grande, né? Fizemos a preleção para o jogo, vídeo chamada com os dois que não poderiam ter viajado com a gente. Então foi uma coisa bem forte assim. Só que aí no segundo tempo a gente conversou com os atletas, eles abaixaram aquela adrenalina e o Brasil começou a jogar e goleamos o Uruguai. E assim foi nos outros jogos também. E no terceiro jogo nós íamos enfrentar a Turquia, que tinha sido campeã europeia, né, em 2022. E era uma escola que a gente também não conhecia, mas a gente sabia, por ter sido campeão europeia, poderia complicar. Sim. E para mim foi o melhor jogo da final, do Mundial, né? Mesmo enfrentando a Argentina na final e Portugal na semifinal. Vou explicar por quê. Porque nós conseguimos colocar dentro desse jogo da Turquia um adversário que a gente não conhecia, os atletas fortes, né? Eles jogam bem também. O nosso sistema de treinamento. Porque, assim, a cada jogo, cara, eu consegui jogar diferente, o Brasil. Então, os pessoal, caramba, o que vocês fizeram? Eu falei, treinamento, não fiz nada de diferente, né? Que legal. Cada treinador tem a sua metodologia de treino. E o jogo foi 11-0 o Brasil. Pô, mas 11-0 foi fácil. Foi porque a gente implantou o nosso sistema de jogo. E eu lembro que o jogo virou 5-0 e no intervalo, a Turquia voltou marcando meia quadra, ela não agredia o Brasil. Tá. E aí nós ficamos tocando 2 minutos a bola atrás, esperando a Turquia vir para cima do Brasil. Eu falei, enquanto eles não vierem, ficam tocando a bola. A gente ficou, sinceramente, 2 minutos tocando a bola. E quando eles receberam o comando do treinador turco para avançar, aí subiu. Nós fizemos uma jogadinha e fizemos o gol, cara. Aquilo ali para mim foi o ápice do treinamento. Falei, caramba, os moleques entenderam, né? Não tinha aquela gana de querer fazer gol. Falei, pessoal, tá 5-0, deixa eles virem. E os turcos não vinham atacar a gente, né? De tanto respeito que eles tinham, mesmo perdendo o jogo, eles esperavam o Brasil atacar para tentar roubar a bola. E a gente inverteu, né? Eles ficaram tocando a bola, e aí quando o turco sobe, cara, na hora que eles subiram, a gente fez uma jogadinha de troca e a gente subiu os alas, né? Matamos, cara. A gente fez um gol, cara. Para mim já valeu o Mundial, entendeu? Independentemente do resultado. Só aquele lance, né? Só aquele lance. E contra a Argentina, a gente saiu pela primeira vez perdendo o jogo. Também foi um jogo mais pegado. Brasil e Argentina pode ser no futebol de botão, tem confusão, né? Um olha mais feio para o outro. Parece que já nasce com isso, cara. É impressionante. Estava até comentando esses dias que dessa rivalidade de Brasil e Argentina, que a gente já nasce sabendo dessa história. E você leva para você também, né? E o nosso foi a mesma coisa, né? Os jogadores batendo um pouco mais, assim, não para machucar, mas aquele jogo pegado, né? Quando eu digo bater, não é para machucar, não, é aquele jogo que truncadão. Truncado, os caras olhavam feio até para a comissão técnica, os atletas. Que legal, cara. Foi muito legal, assim. E o Brasil saiu perdendo de 1-0, né? E aí o time teve calma, paciência para poder fazer o gol de empate, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E o mais legal, todos os jogos, todos os atletas, eu levei 12 atletas, né? O Fabiano não conseguiu viajar com a gente, mas o grupo era 13. Todos jogaram, cara. Todos. Ninguém ficou sem jogar nenhum jogo, né? Legal. Então foi muito bacana.
o que você mencionou aí sobre a rivalidade Brasil-Argentina, eu queria tocar nesse ponto, porque como que é o entendimento deles ali, o Cleiton? Você acabou de falar para mim aí que não interessa se eles são portadores de necessidades especiais, eles têm intrínseco neles ali que existe essa rivalidade Brasil e Argentina, né? Mas, de fato, rola uma provocação também depois de ganhar? Como é que funciona ali com eles? Não, provocação não. Isso eu consegui colocar na cabeça deles que tem que ter o respeito. Eu Legal. acho que a provocação é dentro do jogo. Boa. Do jogo você tem que ser macaco velho mesmo. Provocar de uma maneira saudável para você desequilibrar a equipe, né? Eu trabalho bastante isso neles. Não o fato de querer bater, chega mais firme, não, tem que chegar mais firme, mas com respeito. A gente sabe das tradições dos dois países, né? Isso, cara, eu nasci dentro dessa rivalidade. Você também, todos que gostam do esporte, seja no qual for, sabe que Brasil e Argentina, seja o que for, pega fogo, né? Você vê Libertadores, aí hoje vamos ter um exemplo, né? Corinthians e Boca Juniors, vai ser aquele jogo mais pegado. Isso faz realmente diferença, né? Então, o Brasil não baixou a cabeça, não. Eles são mais macaco velho nesse sentido, a Argentina. Né? Porque parece que eles já, né, são treinados para isso, né? Todo jogo de Brasil e Argentina, seja qual for, principalmente no futsal, né? Vamos dar o exemplo do futsal profissional, que o Brasil perdeu de novo para a Argentina esse ano. Mas os argentinos, nesse dia, eles são mais preparados. É cultura. Psicologicamente, né? O Brasil, você precisa fazer um trabalho bem diferenciado para não virar agressão, interpretação errada de uma pegada. Os caras querem pegar... Eu vejo assim que o brasileiro ainda, nesse sentido, a Argentina está um pouco à frente nossa. Nesse negócio de provocação, né? E o brasileiro... De não cair na pilha, né? E o brasileiro cai na pilha, exatamente. Mas o futsal DAO, cara, a seleção brasileira, a gente conseguiu trabalhar esse lado. Então, os argentinos provocavam e a gente também provocava de uma maneira que é o nosso futebol. É jogando, é partindo para cima, é querendo dar o drible, é provocando no bom sentido. Mais saudável, bater, né? Não correspondendo e respondendo da maneira que os argentinos fazem, que eles fazem muito bem, eles sabem usar muito bem isso, né? A catimba. E o brasileiro, ele não consegue catimbar, ele já se deixa de se levar. Né? E o futsal down não, cara, a gente inverteu as coisas, né? Então a gente provocava jogando bola. Então a gente passava a bola por cima do pé, eu falei, provoca no sentido de deixarem eles nervosos. E isso deu resultado, porque a gente saiu perdendo de 1-0, mas a gente teve a tranquilidade, né? E aí, quando a bola ia para fora, os argentinos desesperados para pegar a bola, a gente catimbava no sentido, deixa lá, né? E vamos pro jogo e tal. E faz diferença. E aí o Brasil, com certeza, depois que acabou o jogo, se cumprimentamos, as duas seleções. E à noite estava todo mundo dançando, cantando, todo mundo junto lá no encerramento. Então, foi super legal. Cleito, como que surgiu o futebol na sua vida? Vamos começar lá na parte de trás. Como que tudo começou na tua vida, o seu interesse pelo futebol e depois também, claro, pelo futebol com os portadores de necessidades especiais. Como tudo começou na sua vida? Começou com 13 anos de idade, em 86, né? Era moleque, 13 anos, jogava futebol na várzea, aqueles campos preto de terra. Cara, minha mãe ficava louca, assim, quando... Era uma cueca por dia, porque às vezes tinha aquelas cuecas branca, amarela. Naquela época só tinha cueca dessa cor, né? Sim. Branca, amarela. E aí eu ia pro campo, chegava em casa todo preto, com aquela terra preta, nariz sujo, cueca, tinha que jogar fora. E eu nunca tinha colocado uma chuteira no pé, olha que coisa engraçada. E aí eu tenho um tio, né? De onde que você é, desculpa? Eu sou de São Paulo. Mas na várzea de São Paulo mesmo? Ali de São Miguel Paulista. Tá. Jardim Helena ali, aquela região. Extrema Zona Leste. Extrema Zona Leste. E aí naquele tempo tinha campo um atrás do outro, era um do lado do outro. Então a gente ficava de manhã até de noite, só chegava para dormir, né? E aí eu tenho um tio meu na época, casado com a minha tia, irmã da minha mãe, estava procurando emprego. E aí tem um primo da minha mãe que era salva-vendas do Corinthians. Tá. E aí, Parque São Jorge. No Parque São Jorge. Aí esse meu tio foi conversar com esse primo da minha mãe. Ele, vem para cá, vem fazer uma ficha aí de porteiro, de repente a gente consegue alguma coisa. E esse meu tio foi para lá. E aí, chegando lá, meu tio, conversando com eles, almoçaram, falou, vamos assistir o treino dos meninos. Aí ele ficou conhecendo o clube, lá no famoso terrão, e ele viu os meninos treinar. E lá estava treinando a escolinha do Corinthians, né?
e que hoje a gente fala que é chute inicial, né? Hoje a gente mudou o nome, né? Mas o chute inicial que é diferente da base, né? Uma escolinha dentro do Corinthians lá, o pessoal entender. E aí meu tio falou, ó, tem um Cleito lá, o filho da Juraci, um moleque que gosta de bola, tal. Aí um primo da minha mãe falou, ó, traz ele para a escolinha, vamos ver. Aí conversou com o diretor, que já estava do lado lá, eles estavam conversando. E eu nunca tinha colocado uma chuteira no pé, cara. E aí eu lembro que eu fui fazer a minha inscrição lá no Corinthians, e eles me deram um kit, né, com a camisa branca, short calção preto, calção preta, aqueles calção tipo da Pepsi. Eu joguei no chute inicial. Eita, aqueles calção da Topper, só que daquele Topper bem antigo, imagina, 86, os calçãozinhos tudo pequenininho. E eu não tinha chuteira. Aí, o meu pai comprou uma chuteira para mim, e eu lembro que eu coloquei a chuteira todo esquisito, né? E eu lembro que a minha estreia foi num sábado, e aí o treinador chegou para mim, nada mais, nada menos que Paulo Borges, que era do time de 77. Meu filho, você joga do quê? Que legal. Olhei para a cara dele assim. Ele, tá bom, você chuta com que pé? Falei, eu chuto com a esquerda. Ele, vou colocar você de lateral esquerdo. Só que eu entrei de lateral esquerdo, eu só parava lá na frente, né? Aí acabou o treino, ele falou, ó, seja bem-vindo, você foi aprovado, você vai jogar todo sábado, você vem na escolinha. Falou todo o processo, falou, só que você não vai jogar de lateral, você vai jogar de ponta esquerda. Porque eu subia, descia. E ali eu coloquei a minha primeira chuteira no pé. E aí eu fui me adaptando. Né? E aí, dentro das seleções, né? Se você jogou o CIFAC, você sabe que o pessoal faz a seleção a cada campeonato para você representar o Corinthians também, né? E comigo foi assim. Aí eu fui na seleção de 73. Tá. Fui na seleção de 73. E, cara, aí a gente começou a representar o Corinthians. Aí depois eu já fui para a base, né? Com o próprio Paulo Borges. E fui subindo de categoria. Aí, na época, né, eu falo que o futebol mudou tanto, porque na minha época, antes de chegar no profissional, tinham aspirantes, né? Hoje é sub-20, sub-23. E para a gente ter uma oportunidade no profissional, ou até treinar, a gente treinava muito com o profissional, aqueles jogos treino com o aspirante profissional, você fazia preliminar, né? Sim, sim. Tinha Jorge Saad lá, os campeonatos de aspirante. E não existe mais isso, né, cara? A gente perdeu até isso, perdeu a essência. E eu lembro... exceções muito raras na época, de atleta de 16, 17, 18 anos subir para o profissional. Subi alguns, mas eram muito poucos. Né? E a gente, para subir ou ter uma oportunidade, você tinha que chegar no aspirante. Você tinha que estar amadurecido no aspirante. Não é igual hoje, você pega um moleque de 15, 16 anos que não sabe nem o que é o futebol profissional. Sim. Você já lança o moleque no profissional. Olha o erro, né? Que a gente vem cometendo, né? Não teve nenhum planejamento para a carreira do atleta, né? Hoje, o futebol hoje, para mim, virou negócio. Total. Né? Você olha para os grandes times aí do futebol brasileiro, você não vê um ídolo, cara. Sabe? Você não vê. Eu vou dar o exemplo aqui do Corinthians, porque eu ainda estou lá dentro, ainda jogo no 47 mais do Corinthians, inclusive vai começar o campeonato agora. Ah, é? Você joga com quem lá? Com o Moretti. Com o Moretti, sei. Pô, eu brigo com o Moretti, eu falo, professor, vou fazer 48 anos, 48. O senhor veio me dar bronca ainda. Pô, você precisa ver a bronca. Eu preciso tomar bronca quando era moleque lá. Ele dá mais esculacho, né? Cara, mas você olha a preleção dele, parece que a gente vai disputar a final da Copa do Mundo. Ele põe a camisa assim pra gente, né? Eu brinco com ele pra caramba. E teve um dia que nós fizemos um jogo dos artistas, recentemente, antes de eu viajar para o Peru, no estádio do Osasco, contra o Osasco, os Master, né? Jogou o prefeito da cidade, tudo. E o Moretti jogou. E aí eu comecei a falar, agora eu vou sacanear o Moretti, né? Aí eu reuni a galera, os artistas, o pessoal do Raça Negra, do Catinguelê lá e tal. Aí eu falei, pessoal, o time vai jogar assim, eu zoando, né? O time vai jogar assim. Aí eu peguei uma prancheta e fiz igual o Moretti. Falei, agora eu vou... Eu olhei para a cara e falei, professor, agora eu vou à forra, né? E aí eu peguei, comecei a falar sério, tal, parecia, os caras tudo olhando para minha cara assustado assim. Falei, ó, quem fala isso é o Moretti lá. Mas a gente brinca assim, mas olha, a camisa do Corinthians, né? A gente vê esses caras ganhando 800, 700 mil, 1 milhão. Você pega o caso do Luan, ganhando 800 pau, cara, não consegue jogar, não consegue ter aquilo, né? A gente mal é relacionado, né? A gente se matava para jogar. Perdeu a mão, jogar. Né? Não, sei lá o que acontece com o pessoal de hoje, sabe? Eu acho que se eu fosse treinador de um time profissional, ou os caras me expulsavam em uma semana, ou eu ia dar jeito, porque eu aprendi assim, né? O Paulo Borges falava para mim que o centroavante tinha que marcar o goleiro.
Ó, você tem que ficar atento no goleiro, porque se ele errar, você faz o gol, na zaga, fica esperto. Hoje o cara tem que marcar lateral. Né? Agora imagina, você jogando de centroavante, você tá marcando lateral, você pegou a bola no contra-ataque, você não vai chegar no gol lá nunca. Não chega. E aí, eu não sei onde esses caras fazem esses cursos modernos, né? E por isso que vocês vê alguns treinadores de fora com conceito. Não é que são conceitos diferentes, eles fazem o que é certo. Qual que é o conceito do futebol? É o gol. Pô, você tem que jogar para fazer gol. Né? Então, assim, é bem complicado. E aí eu fui crescendo na base, passei por alguns clubes, né? Corinthians, cheguei para o Palmeiras, na Portuguesa, Guarani. Eu brinco que eu só joguei em time errado naquela época. Porque você chegava no Guarani, era Luizão, Amoroso, Djalminha. Sem espaço nenhum. Você chegava na Portuguesa, Denner, Simval, Tico. Sem espaço nenhum. Você chegava no Palmeiras, você tinha as feras. Ela fala, aí a gente brinca, mas pelo menos joguei com os melhores. Tem esse detalhe também, né? Fala, aprendi bastante com esses caras aí. E aí eu cheguei a jogar no Botafogo da Paraíba também, que foi uma outra visão que eu tinha. Cheguei lá como jogador de base, já fui meu primeiro treino, já foi no profissional, né? Aquele para mim já me assustou, porque eu era base ainda, né? Juvenil, juniores. E cheguei lá, os caras, não, você vai treinar no profissional, só que assim, era um outro mundo, a realidade totalmente diferente. O que hoje o sub-13, sub-15 tem, o profissional na época não tinha. Ônibus, né? Toda a estrutura. Cara, era mais totalmente precário mesmo, né? Era totalmente diferente, assim. Aí a pressão já era outra. Eu lembro que nós jogamos um campeonato lá, a gente estava muito mal. E o Botafogo, na época, tinha levado muitos atletas de São Paulo, né? Inclusive o Serrão foi treinador lá nessa época. Então, eles montaram os jogadores de São Paulo e Rio de Janeiro. E montaram um time para representar. E o time estava muito mal, muito mal, muito mal. E a gente ia treinar, os caras jogavam moeda assim pra gente, sem receber salário. Ô Paulista, volta para São Paulo. Carioca, vai para praia no Rio de Janeiro, assim, sabe? Desmotiva pra cacete, né? Só que essas coisas vai te amadurecendo como pessoa, como atleta. Né? Então, assim. Mas não é todo mundo que tem esse entendimento, né, Cleito? Principalmente hoje, né? Cara entra no psicológico dele ali, puta, acabou a carreira dele. A gente vê pelo próprio Luan e o que tá acontecendo. Então, mas eu falo que esses caras é uma geração. Eu tenho 48 anos, eu acho que a minha geração foi a última, em termos de entrega, em termos de futebol mesmo jogado, né? De essência, eu acho que a gente perdeu. A gente não é mais um país de primeiro mundo, tá muito longe. Não tem mais amor à camisa, né? E outros caras acabam o treino, cara. A gente acabava o treino e aí. Nós estamos aqui, vamos acabar o programa, vamos tomar uma cerveja. Os caras saíam, interagiam. Os caras brigavam aqui, mas daqui a pouco estavam lá se divertindo. Aquela resenha de um tirar um barato do outro. Hoje eu não posso mais brincar, que é preconceito. Os caras vão me processar. Aí a torcida já tem Eu acho que isso muito. Eu acho que isso é uma culpa dos próprios clubes que trabalham isso nos bastidores. O que eu falar aqui já vira guerra amanhã lá, por isso que tem essa baderna que está o futebol brasileiro, não só o futebol brasileiro, mas o mundial também. Eu acho que as pessoas induzem os caras a brigarem, sabe? E aí você não tem leis, você fica elas por elas. A rede social é um estopim para isso, né, Cleiton? Exatamente. A rede social, ela veio para ajudar muita coisa, mas, tendo em vista torcida organizada propriamente dita, né? A gente vê, época de Orkut lá, os caras já marcavam em comunidade quebra-pau entre torcida. Então, mas eu vejo que isso é manipulado, cara. É tudo manipulado. Porque na nossa época tinha briga, mas não era tão assim. Hoje os caras citam, né, a violência, ou uma palavra de um diretor, ou de um técnico, ou de um jogador, falou, já está incitando a violência, assim. E aí, a gente sabe que no futebol tem sacanagem, o cara usa isso para ferrar o próprio clube. Enfim, não sei onde nós vamos parar, né? Eu acho que se não tiver uma lei que puna mesmo, assim, a tendência é só piorar, infelizmente, é só piorar. A gente vê pelo próprio estado de São Paulo aqui, que a gente tem os jogos de torcida única, que para mim não quer dizer nada. Os caras continuam se degladiando no metrô, encontra no meio da avenida para um matar o outro. Quantos vão matar hoje? Cara, acho que perdeu a mão mesmo, né? Perdeu a mão. Eu lembro uma vez que eu era da base do Corinthians ainda.
E meus pais moravam em Osasco. E aí eu saí do treino com a agasalho do Corinthians, peguei um ônibus que vai para Osasco, só que é aquele que passa na Marquês de São Vicente ali. Tá. E aí ia jogar Boca Juniors e Palmeiras na Libertadores, e acho que estava vendendo ingresso. E aí eu tô sentado naquele banco alto assim, daqui a pouco só vem, pá, uma lata de cerveja. Ô, Gambá, vamos matar o Gambá. Aí tinha uma senhora, meu filho, pelo amor de Deus, tira essa camisa, você vai morrer aqui dentro. Os caras quase entraram no ônibus, porque eu tava com o agasalho do Corinthians, e eu nem me liguei que... Eu sabia que ia jogar Palmeiras e Boca Juniors, mas naquela época, cara, quase mais de 20 anos atrás, já tava assim. Então. Imagina hoje que você não pode... Hoje você não pode ter, por exemplo, se pegar teu filho, você não pode sair com a camisa do seu clube. Ó, vamos em tal lugar, vamos no shopping passear. Você tem que olhar se vai jogar time, se os caras vão estar lá, porque os caras não podem, os caras te agridem, sabe assim? Então, adesivar carro, bicicleta, nem pensar. Esquece. Não, se passar um carro preto e branco em frente ao Palmeiras ali dia de jogo, você tá morto. Já era. Ou vice-versa em outro clube também, né? Uhum. Uma coisa que eu acho errado, errado tudo bem, é que foi criado um contexto histórico aí, né? De que, pô, quantas vezes eu fui para os jogos, eu sou corintiano, né? Quantas vezes eu fui para os jogos do Corinthians, tipo, tinha cara com um boné verde. Meu, os caras pegavam o boné do cara e tacavam fogo. O cara com a polo verde, sei lá, da Lacoste, né? O cara, sei lá quanto tempo trabalhou para comprar uma polo daquela lá, e aí os caras lá metem fogo na camisa. Tá nem aí. Aí é assim com o Rosa também com o São Paulo, e vice-versa, né? Lá não pode entrar preto, não pode entrar. Puta, é complicado mesmo. E aí, a partir depois de você se aposentar, você se aposentou em qual clube, Cleiton? No Hamilton, no Canadá, em 2005. No Canadá. Eu fui para o Canadá, joguei uma temporada lá, e aí voltei para o Brasil, né? E aí, na época, o Márcio Bittencourt era o treinador do Corinthians. Tava tampando um buraco lá no profissional. Eu não lembro quem era o treinador. Eu não lembro quem era o treinador que tinha sido mandado embora, e o Márcio estava na base, né? E aí o Márcio ficou. Que ano treinando. Isso? Foi em 2000 e alguma coisa, cara. Eu sei que ele foi a primeira vez que ele ficou no profissional. Foi quando ele quase ganhou. Ele praticamente ganhou o brasileiro ali? Exato. E aí, só que depois ele saiu, ele não finalizou, né? E aí eu conversei com ele, eu falei, Márcio... Foi o Passarella, não foi? Foi demitido? Então, aí ele ficou. E aí eu perguntei para ele se eu podia treinar de novo no Corinthians, né? Ele falou, Cleiton, se eu continuar como treinador, eu te dou uma oportunidade para você treinar. Vai lá treinar, beleza. E aí a gente vê o que acontece, né? Mas aí ele acabou não ficando, e aí eu acabei também... Tava com problema no tornozelo, né? Tava com tendão do hálux esquerdo, uma inflamação que é do tempo, né? Tanto você tomar porrada no tornozelo, e aí não curou legal. Enfim, resumindo, e aí eu falei, então não vou mais jogar. E aí foi tudo muito rápido, assim. Eu fui convidado para participar do Teleapai, que era como se fosse um Teleton, né? Que foi feito no Pacaembu e nos estúdios da Band. Lembra? Tinha aquele canal 21? Sim, claro. Era tipo o Sport TV, né? Sport TV e Globo. E a Bandeirantes tinha esse canal, não tinha um Band Esporte ainda. Isso. Tinha um canal 21 e era fazer a mesma programação. O pessoal trabalhava nas duas. E aí o Silvio Luiz, que fez o jogo. Então, qual que era a minha função? Era levar o Master do Corinthians, né? Na época. Mas o Master do Corinthians naquela época, você tinha Viola, você tinha Dinei, já no auge ainda. Né? O Wilson Mano, o Edmar, cara, lembra do Edmar? Claro, o Edmar Fubá tava nesse time aí também, não tava não? O Edmar jogou com a gente, o Wilson Mano, enfim. Timaço. Um pouco do time de 90, a gente misturou a galera lá, e aí eu levei o Nuno Leão Maia, que foi meu treinador, o ator da Globo, ele treinou eu no Botafogo da Paraíba. Caramba. E aí ele tava fazendo uma peça em São Paulo, eu falei, pô, professor, vamos lá no evento, tal, vamos participar, vamos. Então foi um evento legal. E aí nós jogamos contra a Seleção Brasileira de Deficientes Intelectuais, que é o alto nível, né? Então, hoje nós temos o Síndrome de Down, que é uma categoria, e o Deficiente Intelectual, que é o alto nível. E para minha surpresa, os caras meteram 5 no Corinthians. Caramba. 5-2 no Pacaembu, cara. Falei, Jesus amado. E aí, o engraçado é que nós jogamos... Esse jogo foi no sábado, e no domingo tinha um outro jogo, em Taubaté, na abertura das Olimpíadas das Paz. Então, eu tinha que levar um time de Master, só que mais velho, da galera do tempo do Pelé. Eu falei, se um time do Corinthians tomou de 5,
e vai jogar com a mesma seleção, imagina o quanto vai ser lá em Taubaté. Olha, nós vamos tomar uns 30. Aí, beleza, eu sei que nós jogamos, aí acabou o jogo. No outro dia, a saída do Pacaembu, né? Os jogadores chegando. Aí eu lembro. Pô, aí você vê os caras chegando, Dorval. Pô, o Dorval assim não conseguia. Mas como é que nós vamos jogar com esse meu time, cara? Aí, Deodoro, lateral da Portuguesa, todos esses caras dessa época, assim, sabe? Aí tinha um atacante chamado Walter Zunzum. Ele foi jogador de São Paulo. Se eu não me engano, ele foi o primeiro brasileiro a ir para a Europa jogar. Caramba. Né? E assim, aí a gente pegou aquele ônibus da Mambei, de 2 andares. Ele subiu engateando. Você vê como é que não vai conseguir jogar, mano. Não vai conseguir jogar. E aí, cara, para minha surpresa, nós chegamos no estádio lá de Taubaté. Aí jogou esse time do Master, aí jogou eu, meu irmão na época, e mais 2 atletas da minha idade na época, né? Para balancear assim. E eu lembro que a primeira bola que eu peguei, eu dei um lançamento. Aí o Walter Zunzun jogou para mim assim, e o Deodoro falou: ô garoto, isso que você fez não existe. Olha a nossa idade. Toca a bola, meu filho. Aí o Dorval, ó, deixa com a gente. Cara, o jogo foi 0-0. Puta que pariu. E o time de Master, eles corriam. Eu nunca vi um jogo, eu nunca participei de um jogo na minha vida daquele jeito. Eu me senti jogando na época do Pelé, do auge do futebol, porque assim, a bola Master chegava, League, né? a bola chegava, mas os caras não corriam. Eu achava aquele impressionante. Que legal, como é que pode, cara? Assim, como é que é o único lançamento que eu dei, os caras bateram nas minhas costas. O garoto, aqui não se joga assim, não. Pode tocar a bola, pode confiar. E aí, no final do jogo, a gente perdeu um gol ainda, era pra gente ter ganhado o jogo. Caramba. E aí eu falei assim: olha o futebol como ele é, né? E assim, ali dentro, jogando com aqueles caras, os caras com 50, 60 anos. Pô, o Dorval, cara, você vê ele jogando no meio de campo, impressionante. Eu vejo pelo o time de Master hoje do Corinthians, eu vejo alguns lances do Zenon. Cara, o Zenon jogando bola hoje dá pau em muito atleta, cara. É incrível. Vou te contar uma história do Zenon aqui. Nós fomos jogar em Itajaí. E assim, eu tenho uma amizade com esses jogadores do Master, esses mais antigos, muito grande, né? O Gino, Zenon, a Taliba, Nilson, o Nilson é meu parceiro, cara. E aí, assim, não é sempre, mas de vez em quando eu participo com eles em alguns eventos. E aí nós fomos jogar, eu arrumei um jogo para jogar em Itajaí, e a preliminar era eu levei o Síndrome de Down para jogar. E aí, pô, Fubá, cara, foi com a gente. No mesmo ônibus, os caras interagindo, sentando com os moleques assim. Que legal. E a gente contando a resenha, brincando. E aí o Corinthians estava mal pra caramba no campeonato. Eu não lembro se era brasileiro, se era paulista. E aí, lotado, cara, lotado. E aí, começou o nosso jogo. O Zenon pegava na bola, Zenon e a Taliba. Esses caras fizeram um gol que eu achei impressionante. O Gino cruzou a bola na direita. A Taliba veio por trás do Zenon, passou, o Zenon fingiu. Ele deu um drible nos caras sem a bola, no alto, a bola vindo no cruzamento assim. No corpo. Ele fez assim. Aí ele fingiu que ia matar o peito, assim, ele saiu e o Ataliba foi e bateu de primeira. Eu falei assim: essa jogada aqui a gente fazia em 77 direto. Então eu falei assim: caramba, meu. Os caras se conheciam só pelo olhar, assim. Eu falei: impressionante. Maluco. E a torcida, Zenon. E aí eu sentado no banco. E aí os caras, não tem treinador, né? De vez em quando vai o Vagninho, mas os caras, sai fulano, aí vai trocando. Uhum. E aí os caras foram entrando, né? Paulo Sérgio. Enfim, os caras foram trocando, e aí eu fui o último. Aí o Gino falou assim: Cleito, entra. Quem sai? O Zenon. Falei, você tá de sacanagem. E não, a torcida gritando pro Zenon, tava acabando com o jogo. Os caras falando: Zenon, volta pro profissional. Esses caras que estão lá não jogam nada. Falei: você quer que eu tire o Zenon? Sai você, Gino. Aí eu fui e tirei o Gino, entendeu? Falei: jamais. Eu falei: agora eu vou jogar com o homem também. Tá louco. Um pouquinho com o homem. Deixa eu jogar com o cara, pô. Tá louco. Mas foi muito engraçado esse lance, porque começou todo mundo a entrar e sobrou só eu no banco. O Gino: Cleito, entra. Quem sai? Pô? Tira o Zenon. Entra no lugar do Zenon. Tá maluco? Você tá louco, tá maluco? Eu vou tirar o Zenon. Eu vou entrar no lugar do Zenon, os caras vão me matar aí, pô. Você é louco?
Falei, sai você. Aí ele deu risada e saiu. Mas essas histórias, assim, é bem legal. E, assim, as histórias que os caras contam, né, cara? Totalmente diferente de hoje. Fubá, o final do Fubá, puta, parceiraço, cara. Fubazão, gente boa. Uma pena. Não tive a oportunidade de conhecer o Fubá só de longe. Jogava muita bola. E as resenhas eram impressionantes, né? Todo mundo os caras fala. escondendo, a gente escondia a chave do vestiário pro Dinei. O Dinei era macaco velho, né? Ele queria jogar o primeiro tempo, sair para ficar tomando cerveja. Aí os caras já sabiam, os caras escondiam a chave. E aí ele, pô, cadê a chave? Não sei. Pô, cadê a chave? Aí ele ficava puto, porque ele saía do jogo e tinha que ficar sentado no banco, né? Ele doido para tomar cerveja. Então, assim, o pessoal lá mandou até um abraço pro Márcio lá, que os caras me apoiam pra caramba. Boa. Com os meninos lá. Boa. E aí, depois se aposentou lá no Hamilton, né? Que você falou no Canadá. Isso. Como é que sua vida mudou aí? Assim, eu digo, não um giro 360, porque você vai cair no mesmo lugar, né? Mas um giro de 180 graus aí, que você, como que surgiu a parte da inclusão social na sua vida? Então, aí depois desse evento, o pessoal me ligou e disse, Cleito, você mora em Osasco e a Pai de Osasco tá para fechar. Você não quer ir lá ajudar? Pô, mas o que eu posso ajudar? Pô, você conhece tanto jogador aí, o pessoal, sei lá, faz um evento para arrecadar recursos, né? E aí eu fui, bati lá na Pai lá, e o pessoal, pô, eu me apresentei, eu sou o Cleito e tal, moro aqui em Osasco, participei de um evento, enfim. Aí os caras me olharam meio assim, estranho, né? Falaram, vamos ver o que você pode ajudar, eu vou conversar com a diretoria e a gente te liga. Eu falei, tá bom. Passou 3 semanas, eles me ligaram, você pode vir aqui conversar com o presidente e tal. Aí cheguei lá, me apresentei de novo. Eles falaram, a gente pensou aqui, tem um cargo para você, você topa? Para ajudar? Eu falei, qual seria o cargo? Você vai ser diretor social. Porra, na época eu nem sabia o que diretor social faz. Vou fazer, né? Me dá o estatuto aí. Eu comecei a ler o estatuto, faz isso, aquilo. Aí tinha uma palavra lá, eventos. Eu falei, bom, eventos eu posso organizar. Primeira coisa que eu pensei, vou chamar o Master e fazer um jogo para arrecadar recurso e tal. Vamos elaborar, só que um evento desse você não faz da noite para o dia. Claro. Você tem que programar. E nesse período de programação, né, de eventos que a gente estava elaborando, eles me deram uma chave, a sala sua é tal, pode ir lá. E quando cheguei lá, tinha mais de uns 40 alunos na época, com todo tipo de deficiência, síndrome de Down, autismo, físico, olhando para minha cara. Eu entrei numa sala de aula. Sim. Eu falei, caraca, o que eu vou fazer, mano, para me dar aula? Os alunos olhando para minha cara, eles ficavam às 8 da manhã, às 5 da tarde, montando aqueles Legos, sabe? Para vender, para arrecadar fundos, né? E aí eu falei, e agora eu preciso me reinventar. Aí, primeiro dia, bate-papo, conversa daqui, contei um pouquinho da história. Aí eles já começaram a também conversar. Um vai, eu sou corintiano, eu sou palmeirense, eu sou paulino. E a gente tinha aquela resenha. Mas aquilo me incomodava muito, porque na primeira semana era só aquilo. Eu falei, não, eu preciso fazer uma coisa diferente, eu não estou no meu ambiente, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Uhum. E aí foi onde eu tive a ideia de dar aula de educação física para eles. Arrumei uma escola do lado da prefeitura. E aí, para minha surpresa, eles nunca tinham feito uma aula de educação física, muito menos precisado de uma quadra. E nunca tinha feito atividade física nenhuma, zero. E aí eu comecei a trabalhar eles, né, dando aula. Então, assim, nossa, foi muito legal essa época aí, cara, que a felicidade que eles iam, eles chegavam na paz já felizes que sabiam que ia fazer uma atividade. Né? Que legal. E aquilo me comoveu muito, só que foi muito rápido. E aí, nesse já estava foi onde eu teve essa possível volta para o Corinthians, né? Que acabou não dando certo. E aí, na sequência, eu fui para a PAI, dar aula para os meninos lá. E na sequência, teve o convite do presidente Adilson para mim trabalhar na Confederação Brasileira, né? Para mim trabalhar com todas as idades. E aí eu aceitei o desafio, porque aí já era mais a minha área, era o esporte. E aí eu falei, bom, vamos ver como é que vai ser, uma coisa que eu nunca também imaginava. E dentro da CBDI tem o Roberto, que é o coordenador da natação. Ele tem uma associação que era afiliada à CBDI e me convidou para dar treino para os atletas com síndrome de Down. Eu falei, bom, agora que legal. Laboratório vai ser perfeito. Vou trabalhar o dia a dia e entender como é que é as competições, né? Aí foi um processo, Cleiton, a gente tá com um probleminha na internet, que não sei se é a minha que tá travando para você
ou se é sua. Vamos ver. A minha, aparentemente, para mim tá normal. Aqui você tá vendo de boa? Tô vendo de boa. A minha imagem tá limpa para você ou não? Tá limpa. Ah, então acho que é por aí. Você tá falando, tá dando umas travadinhas. E a imagem tá travando também. Vamos esperar um pouquinho. Desculpa aí te cortar, imagina, tá? Não, tranquilo. Para mim tá normal aqui, assim. Mas pode continuar ou... Vambora. Bora. Então, e aí, cara, foi tudo muito rápido. E aí eu aceitei o desafio de treinar os meninos. E aí conheci mais os bastidores de organizações, né, nas competições. E aí o presidente Adilson falou, olha, como você veio do futebol, eu vou te dar a responsabilidade de coordenar o futebol e o futsal no Brasil. Uhum. E aí foi um planejamento de formiguinha responsa, mesmo. Aí foi um planejamento de formiguinha, porque nós reestruturamos as competições. Hoje nós temos Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, né, festivais, torneios, mas precisava de equipes para poder participar dessas competições. Claro. Aí foi onde eu tive a ideia de levar uma parceria para dentro do Corinthians, né? Que era a equipe da JR, Associação Paradesportiva JR. Aí nós tivemos o primeiro clube de futebol no mundo a ter uma equipe com síndrome de Down, mesmo sendo uma parceria. E aí eu falei, pô, legal, mas aí o Corinthians vai jogar contra quem? Nada contra a PAI, Pestalozzi, algumas associações já também que faziam o trabalho. Aí eu fui em Santos, investiguei, achei um projeto lá chamado Projeto Open de Santos, que trabalhava com deficiência e tinha time de síndrome de Down. E aí eu conheci o Mauro, fiz amizade com ele, né? E falei, pô, Mauro, você não quer fazer uma parceria com o Santos? Eu nem sabia, cara, se o Santos na época ia querer fazer. Uhum. Ele, será que o Santos aceita? Eu falei, se você aceita como parceria? Aceito. Aí eu fui no Santos, falei da proposta, do propósito. Que legal, o Santos imediatamente falou, não, vamos apoiar a causa. E aí jogava bastante Corinthians e Santos. Aí o negócio começou a crescer. Aí, resumindo, hoje nós temos, né, a associação da JR encerrou a parceria com o Corinthians. Isso em que ano, Cleiton? 98. Aliás, 2008. 2008. Né? Então, assim, a parceria no Corinthians durou por 13 anos. Aí a parceria se encerrou e o Corinthians agora está montando um novo time, né, de iniciação. E aí hoje nós temos Corinthians, Juventus, Ponte Preta, Ituano, Cascavel, no Paraná. Puta, que legal, cara. E assim, e agora o mais legal, equipes do futsal, né? Camisas do futsal. O Pato Futsal já entrou em contato comigo. O Pulo Futsal, né? A gente fez uma ação com a seleção brasileira. Primeiro jogo da história de um time de síndrome de Down, uma seleção de síndrome de Down, com um time profissional que disputa os campeonatos principais aqui no Brasil, né? Que é o Pulo. O Pulo que tem uma história que foi o Amoroso, né? Que montou. O Amoroso saiu do Pulo, quer dizer, estruturou o Pulo. Então, hoje o Pulo é uma das principais equipes de futsal de São Paulo. Cara, e nós jogamos, eu lembro que até o Gustavo, o ex-zagueiro do Palmeiras, jogou esse jogo, o Amoroso jogou, e o restante eram os caras profissionais mesmo, né, do time. E foi muito legal, acho que foi 8-8, 10-10 o jogo, mas assim, quem viu o jogo, fala, caramba, como é que jogam desse jeito, assim, né? O Renato deu um chapéu no Amoroso. E aí, na hora que a bola veio, ele deu o chapéu quando ele foi completar, o Amorosinho, pô, também na gera. E assim, e aí, graças a Deus, o segmento foi crescendo. E aí, em 2017, teve o primeiro Mundial, o Brasil ficou fora. Mas nos dois últimos, o Brasil conseguiu participar e ser campeão, né? Então, assim... Mas foi bem um trabalho de formiguinha, cara. A gente pegou aquela enxada mesmo, assim, e viu aquele mato. Eu brinco muito isso, né? A gente pegou aquele mato assim, falei, vamos carpir, vamos ver onde dá. E graças a Deus, hoje, o legado do futsal Down é que muitas equipes novas surgindo e muitas equipes de base surgindo também, né? Com atletas com 8, 9, 10 anos de idade. Então, assim, a gente se preocupou com a base, que agora já virou realidade, né? Agora já existe a pressão de montar equipes femininas, isso já vem acontecendo, mas legal, é um processo um pouco mais lento, né? O feminino não é todo mundo que joga, mas enfim, a gente também se preocupa com o feminino e agora a gente busca a profissionalização desses atletas, no sentido de
sempre poder melhorar, né? Só que isso passa muito pelas equipes, não é nem pela confederação. Claro, sem dúvida. Então, por exemplo, a gente espera que um futuro próximo os atletas tenham um salário, né? A gente já está implantando aqui valores de transferência. Então, você quer contratar alguém do Ituano para ir para Ponte Preta, você tem que pagar, nem que seja uma coisa simbólica. Mas a gente vai começando a amadurecer essa ideia, né? Sim. Então, eu tenho certeza que vai dar certo também. E no dia a dia com os atletas ali, Cleiton, como é que funciona para você, assim, como um todo, a inclusão social dentro do meio do futebol, né? A gente vê, por exemplo, o futebol feminino, que demorou a chegar o que é ainda hoje, não o que é o que tem que ser, né? Comparado ao futebol masculino, em relação a patrocinadores, principalmente, né? A altura ali do futebol masculino, dos valores astronômicos que existem no futebol masculino. Como que você vê e tem essa ideia para um futuro próximo aí do futebol down no país, no Brasil, vamos dizer no Brasil, mas depois, se você puder complementar com a visão mundial, como que você acha que isso deve acontecer e se tem gente que investe, a gente está vendo no backdrop aí que tem alguns patrocinadores já, isso já é um bom adianto, né? Mas também não sei se é só aqui no Brasil. Como é que funciona tudo isso, Cleiton? Então, como eu disse, é um trabalho de formiguinha. Você falou do futebol feminino. Quando eu estava lá no Corinthians, a Cris, né, que é coordenadora do futebol feminino, às vezes a gente se encontrava pelos corredores. A gente sentava, igual nós estamos aqui, e falávamos das dificuldades. E eu fico até feliz, né, que a gente vê que o Corinthians hoje é uma potência no futebol brasileiro, aí no futebol feminino. E no feminino, também, hein? Porque no masculino está deixando a desejar. Do feminino. Mas várias vezes eu encontrava a Cris e a gente falava sobre isso, das dificuldades, tanto do futsal como do feminino, que ninguém apoiava, né? Então, assim, o legal é que, assim, que existem pessoas que nunca desistiram. Porque eu conversava muito com a Cris, cara, sobre isso, difícil, às vezes dá vontade de desistir. Então, talvez naquela época, se ela tivesse desistido, o Corinthians não seria a potência que é hoje. Com certeza não seria. Né? E o futsal, e o futebol feminino também. Sim, um vai puxando o outro, né? O Corinthians virou modelo, os outros times querendo montar. Você vê o próprio Palmeiras, que não tinha, tá virando uma potência agora também no feminino. O próprio São Paulo, Santos. Sim. E o futsal foi nesse caminho. A gente conseguiu algumas conquistas importantes, né? Igual você frisou aqui, a Gillette acreditou no nosso segmento, no meio de uma pandemia. Cara, mais gratificante que isso, de eles chegarem e falar: olha, a gente quer patrocinar vocês no meio da pandemia, sem competição. A gente não tem essa visibilidade que o feminino tem hoje, que o masculino tem. O dia a dia você vai falando, né? Nós somos eventos pontuais, não é modalidade paralímpica, enfim. Mas graças a Deus o trabalho, a gente sempre acreditou, né? Eu sempre estou à frente do projeto aí falando com vocês, mas existe um grupo por trás, né? O presidente Adilson, a CBDI, a minha comissão técnica, que trabalha para que dê suporte para que as coisas aconteçam, né? Então é sempre acreditar, cara. A gente acreditou e agora que a gente está colhendo os frutos, né? Desde 2019 agora, as coisas estão melhorando, né? Nós estamos aparecendo mais. Eu acho que é isso. É trabalhar para que as coisas possam acontecer. E aí, quando acontecer, você saber usufruir disso, né? Então, o futsal no Brasil cresceu com as, né? Você pega o exemplo aí das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Qual que foi o legado? Zero. Ao contrário, né? A gente viu tudo decidido lá. E o nosso foi ao contrário. Qual que é o legado do futsal? São as equipes novas surgindo, as famílias nos procurando, querendo informações. Pô, como é que é? E isso é porque a gente precisa mostrar que deu certo, né? E isso o Brasil faz muito bem e virou referência mundial. Muitos países me ligam perguntando: pô, qual é o segredo de vocês, né? Puta, e aí, quando eu conto, cara, assim... quando eu conto, as pessoas ficam maravilhadas. E para mim é uma coisa normal, porque assim, eu não falo em inclusão, eu falo em igualdade. Eu trato todos com igualdade, com a mesma responsabilidade, com o mesmo respeito, com o mesmo entendimento. E isso é o dia do ser humano, né? Eu não estou inventando nada. O que eu invento é na parte tática, que é a criação, que é
responsabilidade do treinador ali. Ele tem que fazer algo diferente para tentar suprir o adversário. Isso eu consigo fazer. Mas o resto, o treinamento é o mesmo que o profissional faz, é o mesmo, a mesma disciplina. Então, assim, eles não são tratados com indiferença, ao contrário, todos são tratados igualmente, né? A única coisa que isso é o que eu aprendi no futebol. Como jogador, o que eu não gostava, eu tento evitar de passar para o meu grupo. Perfeito. Né? Então, por exemplo, independentemente da deficiência ou não, eu trato eles com igualdade. Primeiro, aí como treinador, você tem que ter a confiança do seu atleta. Confiança e respeito. Esse é o primeiro ponto para qualquer coisa que você vai fazer na vida. Né? Você tem que ter a confiança e o respeito. A partir daí, você começa a ter o conhecimento de causa. Cada um é diferente do outro. Então, eu posso passar... O treinamento é o mesmo para todo mundo, tá? Só que para mim passar para você, às vezes, falar, Carlos, você tem que fazer isso, cara. É assim. Para o Zezinho que está do lado, porra, tem que ser isso, tem que ter aquilo. Para o outro, ó, mais pausado, ó, vem cá, senta aqui. É isso, é aquilo. Porque assim, eu conheço cada um. É o que falta no futebol convencional hoje. Os caras não se conhecem. Aí você não tem tempo para trabalhar. O síndrome de Down, você precisa de muito tempo para ter esse processo todo de evolução. Né? Então, é o que eu falo, né? Às vezes as pessoas nos cornetam na brincadeira, ou até sério. Pô, mas você está mantendo a base do seu time. Porque eu tenho a confiança no meu time. O futebol do Down é a mesma coisa do convencional. Às vezes, naquele momento, tem um individualmente que está melhor do que aquele cara que está na seleção. Porém, como é que esse cara individualmente vai chegar num grupo que ele não conhece? Só se vê nas competições, com outro treinador, com uma outra mentalidade. Que nesse caso, ninguém é igual a ninguém. Eu tenho um conceito. E tem as manias dele também, né? Então, assim, eu tenho o meu conceito de treino dele era outro, com outro treinador. Então, assim, às vezes o treinador passava a mão na cabeça, ou era mais energético, e assim. E eu tenho a minha maneira de trabalhar, né? Então, assim, essa reformulação até de seleção brasileira, ela não é tão simples como as pessoas pensam, né? Que estão de fora lá. Então, tem muito pai, pô, mas o meu filho está melhor que o outro lá. Até pode estar individualmente, mas dentro do grupo, dentro de uma concentração que fica 2 num quarto. Será que ele não vai me dar problema? Será que ele não vai ter um surto ali na hora? Então, eu preciso ter esse feedback, esse comando, eu preciso conhecer esse atleta. Né? Lógico. Então, e até nisso a gente se preocupa. Então, a CBDI criou as clínicas, né, de futsal, justamente para que quando eu, por exemplo, eu vou jogar na tua cidade aí, uma equipe está sendo montada. Então, eu levo a seleção brasileira até a cidade para interagir com esses alunos novos. Não é um jogo, é para interagir e eu conversar com as famílias e dizer, olha, o teu filho pode chegar nesse nível de seleção brasileira, mas você começa dentro de casa. Você precisa acreditar no seu filho, você precisa acreditar no treinador e na equipe que ele trabalha. Perfeito. Né? E vem dando resultado, graças a Deus, as equipes vêm evoluindo, os jogadores, autonomia praticamente de 100%, né? A seleção, primeira vez que viajou para fora, né? Primeira vez que nós conseguimos ter um planejamento de treinamento. É claro que eles sentiram a falta da família, era normal, tinha dia que tinha atletas chorando com saudade, é normal. A gente, né, quando viaja, sente saudade. Imagine eles que era tudo a primeira vez fora, né? Mas graças a Deus a gente sempre seguiu essa linha aí da igualdade, eu não falo da inclusão. Então, é interessante você usar esse termo da igualdade e não da inclusão, porque você acaba pegando o que você falou, você pegou toda a sua bagagem que você teve como profissional, né, tudo que você aprendeu, e está colocando em prática com, eu vou dizer, com os portadores de necessidades especiais, mas você está tirando essa necessidade especial, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Mas colocando isso em igualdade, isso é muito legal, cara. A gente sabe que, eles são espertíssimos, né? Eu tive contato minha vida inteira com gente portadora de necessidades especiais, com síndrome de Down, e, cara, é incrível ver cada ação, cada fala deles, né? Cada gesto que eles colocam para você ali, que você vai se surpreendendo com eles, né? É uma coisa muito bonita mesmo de quem tá próximo ali, tá vivenciando aquilo, sabe do que eu tô falando. Isso é mais do que ninguém sabe do que eu tô falando. Mas aí como é que surge, tipo, uma cobrança ali exacerbada de atleta, tá? Falando de atleta.
se eles têm crise de ansiedade ali na hora de ir para o jogo, como é que eles recebem essas cobranças, como é que é tipo, essa parte mais mental da coisa, assim, sabe? Do dia a dia deles. Cara, é impressionante. É igual o convencional. É muito legal. Só que um pouco mais acelerada, um pouco mais sentida, no sentido de pressão, né? Pô, amanhã eu vou jogar com a Argentina, por exemplo. Ó, amanhã eu tenho que jogar contra a Turquia. Ah, eles são grandes, eles foram campeões europeus. Como é que vai ser? Então, assim, existe a ansiedade normal, que a gente trabalha muito com eles, a gente conversa muito com eles, né? Mas precisa acontecer para eles sentirem na pele. Uma coisa é eu falar para você assim, ó, cara, você não tem noção como é que é jogar com o Brasil e a Argentina. Você imagina. Uma coisa é você estar lá jogando mesmo com a Argentina. Exatamente. Aí você vai saber o sentimento que é jogar. Então a gente tem esses processos também. Nós orientamos, né? Enfim, é um processo de conversa mesmo. E para eles sentirem, eles têm que passar por isso. Né? É igual o conselho, né? Você dá um conselho de uma coisa que você nunca viveu. E o cara que vive aquela situação, o próprio conselho para você vai ser diferente. Porque ele já passou aquilo, ele já teve a vivência daquilo, e você vai ter um entendimento melhor, porque você está passando a fase de um cara que já passou. Exatamente. Né? Então, assim, é muito legal isso, cara. Assim, então, assim, eu lembro desde o primeiro jogo com o ginásio lotado, de eles sentirem aquela emoção, caramba, olha, eles estão aqui para ver eu jogar. É tipo um processo, assim, é bem legal essa parte, assim. E aí você tem que lidar com as situações, né? Então, um reage de uma maneira, por exemplo, tô com dor de barriga na hora do jogo. Pô, o cara vai pro banheiro na hora do jogo, volta aqui, não sei o quê. Cada um se expressa diferente, né? O outro já fica mais tenso, já se isola, já não quer conversar muito. Na reação, né? Já fica meio diferente. É igual, então, pô, nada muda. É igual, nada tem muda. Os que tem a caganeira, tem os que estão nervosos ali, não conseguem falar com ninguém, outros preferem ouvir música, outros preferem rezar, cada um do seu jeito, né? É a mesma coisa, só que assim, eles sentem mais assim, porque assim, tudo é a primeira vez deles mesmo, né? Então, assim, se eu contar os bastidores do Mundial, o pessoal não acredita nas coisas que acontecem, né? A emoção mais aflorada, assim. Mas o mais importante é que eles começaram a entender, né, até a própria responsabilidade e tentar se dar com essa situação de nervosismo, de cobrança. Né? Eles sabiam que eles iam ser cobrados de uma maneira diferente que foi do Mundial do Brasil, por exemplo, que era tudo a primeira vez, era tudo... Novidade, né? O Mundial do Brasil, porra, eu lembro que para mim, que eu senti mesmo foi quando a gente estava chegando na final no ginásio. E aí eu lembro que o primeiro jogo do Mundial foi Brasil e Argentina. A gente também nunca tinha jogado junto. E foi todo mundo no mesmo ônibus, né? Nós sentamos no fundo e a Argentina entrou fazendo bagunça, tocando as coisas. Entraram no mesmo ônibus. E o Brasil tudo assim, cara, sabe, tudo novo. E o pessoal, silêncio, deixa eles fazerem a festa. E aí quando a gente ganhou o primeiro jogo, inverteu. A gente começou a fazer festa, aí eles já começaram a se soltar. Legal. E aí, na final mesmo, no Brasil, quando foi Brasil e Argentina na final, a gente pegou eles no primeiro jogo. Aí, na final, pegamos eles de novo. E aí já foi Brasil e Argentina, cada um num ônibus, separado. Treinamento de manhã, treinamento à tarde, assim, foi muito legal. E aí, quando eu peguei o ônibus do caminho do hotel para o ginásio, assim, quando a gente entrou na rua do ginásio da Cava do Bosque, não sei se você conhece lá em Ribeirão Preto. Não conheço. É uma subida, assim, o ônibus chegou assim, o ônibus não andava na rua, de tanta gente que passava com a camisa do Brasil para ir assistir a final. Que legal, cara. Eu olhava do lado assim, cara, e tinha as barraquinhas de pastel, as barraquinhas de camisa, as barraquinhas de cerveja, de apito. Parecia que nós estávamos indo para uma final de Copa do Mundo profissional de futebol. E ali me baixou os 5 minutos, caiu a ficha. Porque assim, o negócio é tão corrido, é tão louco, você se preocupa com aquilo, faz aquilo. E aí, ali foi, eu acho que o único momento que eu senti até hoje, do peso, assim, que eu baixei a cabeça assim, o pessoal começou a descer do ônibus. Aí o Guilherme, que é o chefe de delegacia, falou assim, bateu nas minhas costas, falou, ó, segura, cara, segura para você não... Porque assim, a emoção tomou conta. Que passou um filme assim de tudo, desde o primeiro time, do primeiro treino, das pessoas que diziam não acreditavam, que achava que a gente era louco por ter levado uma parceria para o Corinthians e que não ia dar certo. Enfim, sabe, foi aquele momento, 5 minutos ali que
Eu tive que respirar para descer, e aí a gente entrando no ginásio, tinha um corredor assim, lotado de gente, assim, falei, meu, é um sonho que nós estamos vivendo aqui. E aí, dentro do vestiário, eles entenderam o que era realmente ser um atleta de seleção brasileira, e o Brasil deu show lá, um jogo emocionante, que a torcida sabia o nome de cada jogador. Eu tive relatos lá de pessoas que vieram de Goiás, alugaram um ônibus, Puta, que e legal, pessoal de Brasília para ir ver a seleção brasileira. Eles não foram torcer para o time de tadinho, de deficientes, não. Eles foram lá assistir a seleção brasileira disputar uma final de Copa do Mundo. Né? E ali que eu descobri a essência, né, E aí eu falo que o futsal o segmento paradesportivo e paralímpico, me fez resgatar aquela essência que eu tinha perdido como torcedor, como esportista, que hoje é tudo mecânico, é tudo negócio, né? Não tem esse amor assim. O business, né? E eu olhava os meninos entrando ali, cara, dando a vida ali, sabe? Sabendo que o momento, se perdesse, tudo que a gente construiu, a gente ia perder, porque você sabe que o brasileiro sempre tem que ser o primeiro, e era uma resposta que a gente precisava de olhar para trás, de cabeça erguida, no sentido de, aquelas pessoas que não me apoiaram, hoje a gente pode olhar para trás e dizer, sem o teu apoio nós conseguimos, porque nós acreditamos um no outro. Essa era a parte principal, que era a cereja do bolo que faltava, né? Uhum. E eu olhava para a arquibancada, mães grávidas, sabendo que ia ter um filho com síndrome de Down, criança de colo com síndrome de Down, família. Aí eu via família, eu via a torcida camisa 12 do Corinthians indo torcer para a seleção brasileira. Os caras foram em peso. Pessoas, estudantes, estavam ali para ver a seleção jogar. Eu falei, até nisso a seleção resgatou essa coisa do brasileiro, sabe? De a seleção brasileira vai jogar, você nem se importa mais, né? Antigamente eu lembro quando a seleção ia jogar, tinha aula, os caras acabavam a aula mais cedo para você ir assistir o jogo. Verdade. As empresas soltavam os funcionários mais cedo para assistir o jogo do Brasil, ou parava a produção para assistir o jogo, depois continuava. Isso a gente não vê mais. A gente não vê mais no Brasil isso. E o Dow conseguiu resgatar isso, né, cara? Então eu fiquei muito feliz com isso. Porra, que trabalho foda. E aí eu chego no Peru com a seleção brasileira, no aeroporto, todo mundo querendo tirar foto com os meninos. As famílias sabiam quem eram os jogadores do Brasil, porque tinha sido campeão mundial em 2019. Os outros países, Renato, vamos tirar uma foto, sabe? Assim, como se fosse um ídolo mesmo. Cara, foi muito bacana essa cena que eu vi no Peru. O Brasil chegava nos jogos... E eles devem sentir muito gostoso isso para eles também, né, cara? Aí eu falei, vai lá tirar foto lá, meu. As menininhas querendo tirar foto com os meninos. Você que é o Renato, o melhor do mundo. Você que é o Rafael, o goleiro que foi o melhor do mundo. E os outros países também, tipo assim, você vai jogar e vê o ídolo assim de perto. Sabe quando você vai jogar e você vê um ídolo e fala, posso tirar uma foto com você? Puta, animal. Porra, foi muito legal, cara, assim, muito bacana mesmo. E o reconhecimento que a gente está tendo agora na volta no Brasil, com convites de vários programas para poder participar, assim, A gente andou em São Paulo em carro aberto de bombeiro, cara, muito legal. Assim, os meninos, eu vi essas imagens. Os meninos na cidade andando, assim, o pessoal parando para aplaudir, assim. Aplaudir, buzinando, eu vi. Legal demais. Foi muito legal. É isso, precisa mesmo. E, como eu disse, é um trabalho exemplar, cara. Você falou que é um trabalho de formiguinha. Eu imagino que deve ser um trabalho para criar coisas novas, né? Para implementar coisas novas. E inserir conteúdos novos também, e ter mais patrocinador, mais visibilidade, né? Então, desejo toda a sorte do mundo para você, e que essa caminhada sua aí, cara, é exemplar, tá? Você sabe mais do que ninguém isso daí. Vamos para os nossos finalmente aqui. Mas já passou. Pois é, o bate-papo tá bom aqui, e eu preparei a pauta aqui para 5 horas de programa, pô. Mas acho que você não vai querer, não. Acho que 5 horas é muito pouco pela história. Puta, né? Eu preciso... Vamos combinar aqui, com a galera aí. Contar os bastidores depois, assim, porque, assim, eu quando eu dou palestra ou eu falo alguma coisa sobre o segmento, a primeira coisa que quando você... Até eu já fui em muitas palestras em que as pessoas falam, o coitadinho, que é superação. Cara, a maioria tem essas histórias, né? Mas eu quero mostrar o outro lado. É o lado da bagunça, é o lado humano que eles têm com eles mesmos, sabe? As resenhas dos bastidores, né?
É claro que tem coisa que eu não posso contar aqui, é a mesma coisa que você não pode contar na profissional. Eles também têm as histórias, têm os momentos que é sagrado de vestiário. A gente também teve várias situações assim, mas assim, verdadeiras, sabe? Nada planejado, nada. Tem histórias que eu faço questão de um dia voltar aqui no teu programa para a gente contar Não, mas isso. conta um aí que é a maior, vai. Vamos ver. Pô, tem tanta história. Tem umas que eu gostaria tanto de contar, mas que eu não posso Cuidado com o que citar você vai nomes. falar. Eu não posso citar nomes assim, mas eu vou te contar uma história que não aconteceu dentro da seleção, mas dentro do Campeonato Brasileiro de Futsal que foi em Ribeirão Preto, né? A equipe da JR Corinthians estava jogou contra o time do Paraná. No meu primeiro jogo, o Caio, que é da seleção brasileira, se machucou, torceu o pé numa dividida. Tá. E aí, beleza, a gente estava alojado na escola, no Egídio, né? E aí eu tô lá em uma reuniãozinha com os professores e os atletas nas salas de aulas que viraram quartos, né? Daqui a Alojamento, pouco, né? daqui a pouco os caras me descem, professor, sobe, estão brigando lá, estão batendo no Caio, fechou o tempo no quarto. Cara, e os professores tudo sobe lá, subiu os andares lá, com aquela correria louca lá. Quando eu entro na sala de aula assim, tá assim, sabe aquelas muvucas assim, um em cima do outro assim. Falei, puta, estão matando o moleque, né? O que aconteceu? Sai, separa. Todo mundo olhou para minha cara assim. O que foi, professor? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Olha a história. O menino que machucou o atleta, ele foi para Entrou pedir na dividida desculpa. com o Caio aí. Foi para pedir Tá. desculpa. E aí o que eles fizeram? Os dois times se abraçaram para rezar para ele tentar melhorar, cara. Nossa, então uma cena assim que marcou muito. Eu não esqueço dessa cena, porque assim, ali foi o lado humano de um atleta que machucou o outro numa dividida, não por querer, mas machucou, e tinha ido no quarto para pedir desculpa, e os dois times se abraçaram para fazer uma oração para tentar que ele melhorasse, né, para poder jogar o campeonato. E aí nesse dia também, aí a gente levou ele de madrugada para o hospital, depois dessa cena, porque não tinha jeito. A gente brincava, sacaneava ele, né? Falou, pô, doutor, troca a perna dele aí, né? E o Caio é brancão. E aí a gente brinca, pô, pega, tem um pé do negão lá, coloca lá, tal. Isso brincadeira, viu, gente? Não tem nada de preconceito, não. Era mais para descontrair e tal. E aí eu lembro que estava saindo de cadeira de roda e chegou uma viatura. E ele estava com o uniforme do Corinthians. E aí chegou uma viatura com 2 presos. E aí foi muito legal, assim, os caras tudo com cara brava assim. Quando ele saiu com o uniforme do Corinthians, os presos abriu o negócio e falaram: é isso aí, vai Corinthians, tal. Então foi uma cena muito engraçada, cara. Os policiais começaram a dar risada. Então, assim, tem umas coisas assim que acontecem e eles aprontam pra caramba, né? Teve um surto também que o pessoal, todo mundo com dor de barriga. Aí tinha um atleta que acho que ele levou umas 10 cuecas, sujou as 10 cuecas, não tinha mais cueca para usar, e aí ele saiu no meio do corredor da escola pelado para ir no banheiro. Ô, professor, perdi minhas cuecas, não sei o quê. Cara, eles são demais mesmo. E assim, são paquerador, todo mundo paquera as funcionárias da escola. Enfim, assim, tem muita história bacana, assim, cara. Um dia eu quero voltar só para contar essas histórias, assim, de Puta, bastidores. vamos falar assim. E da seleção é a resenha total, né? Ah, eu imagino, cara. Eu sempre faço as mesmas perguntas no final aqui, Cleiton, tá? Então você me responde na lata aí o que vier na tua cabeça. Se você quiser fazer uma frase, quiser fazer definir como uma palavra, tá? Fica a seu critério aí o que você achar melhor, beleza? Maior auge da sua vida ou da sua carreira, Cleiton? São os meus filhos e a conquista, não dos títulos, mas de um segmento que a gente acreditou e deu certo. Eu ajudei a contribuir pessoas para se tornarem pessoas melhores. Boa. E a pior fase da sua vida ou da sua carreira? A pior fase eu acho que são aqueles momentos de dificuldade que a gente se assusta um pouco, mas com fé a gente consegue resolver tudo, né? Então, eu costumo dizer que as piores fases são aquelas que acontecem que te tornam uma pessoa melhor. Boa. O crescimento, né? Exatamente. Se você pudesse mudar ou tirar uma regra do futebol, qual regra seria?
Eu mudaria. Eu acho que teria que jogar com alegria. Acho que esse negócio muito certo, de regras, de ter que. Desse compromisso que você tem que ganhar a qualquer momento, eu acho que você teria que se divertir. E eu tiraria a lei do impedimento. Eu acho que quem tem que marcar é os times, tem que se virar. Se é um impedimento, eu acho que seria uma coisa legal. Assim, pensando em regra, eu tiraria o impedimento para ver como os times iam se comportar. E acabar com essas táticas todas que tá matando o futebol, sabe? Eu acho que eu faria isso hoje. Se eu tivesse o poder, eu tirar uma coisa O da regra, eu centroavante tirava. viraria banheirista mesmo e foda-se, né? E a torcida tem que marcar. A zaga tem que marcar, cara. Imagine como que seria você ter um jogo liberto disso, né? Acho que Uhum. seria engraçado, assim. Eu tiraria o impedimento. Agora, Acabaria tudo com esse negócio moderno de linha de 4, linha sobe, box to desce. box. Né? Se vira lá, meu amigo. Vamos ter que jogar. Mas e a regra do futsal, então? Vai. A regra do futsal, eu mudaria. Lateral com a mão. Pode ser lateral com a mão, mas eu acho que eu tiraria, porque eu tive uma experiência muito ruim, o cronômetro do jogo parado. Acho que teria que ser mais dinâmico, assim, sabe? Você toda hora você para o jogo, né? A final de Brasil e Argentina foi 2 horas de jogo, cara. Quase morri do coração. Puta merda. 2 horas de jogo, assim. Mas eu acho que a regra, assim, em si, o futsal tá bem jogado. Eu acho que o lateral poderia ser com a mão, mas eu acho que o cronômetro teria que ser mais corrido. Assim. Você para muito o jogo, né? Então, e de propósito hoje, né? Então tem equipes que a bola sai e Sim. os caras ganham aquele tempinho. Eu deixaria o futsal mais dinâmico nesse sentido de cronometragem. Boa. E se a gente pudesse inserir uma nova regra no futebol? A regra Cleiton Monteiro, que regra que seria? Vale tudo. Ah, é? Vale tudo no futebol. Cara, é difícil, viu? O que eu poderia colocar, não sei, eu acho que teria que jogar com alegria. Vamos jogar com alegria e sem essa pressão que é o futebol hoje, né? Nada pode, tudo os caras levam para um lado diferente. Eu acho que teria que jogar com alegria. Você tem que dar o drible, você vai para cima. Você tem que dar o chapéu, dá o chapéu. Hoje você faz isso, os caras querem te matar dentro de campo. Eu não acrescentaria. Eu acho que eu tiraria essas coisas, Boa, né? Então acho que eu iria mais ou menos para esse caminho. boa. Um cartão amarelo. Para quem ou para quê? Quem que você acha chato? Ou o que você acha chato no meio do futebol? Alguma coisa que sirva de alerta aí. Cartão amarelo para o futebol. Eu acho que para o jogo sujo no sentido. Acho que o jogo sujo ele te dá várias vertentes, assim, né? A catimba, você diz? Ou Eu não? acho que a catimba, você induzir ao erro, você usar a Uma maldade, simulação uma ali. simulação contra o próprio jogo, né? Eu acho que o cartão amarelo seria por essas ações, assim, que estraga o Um futebol, né? conjunto. É Tá. um conjunto. É desde o jogador que também não se admite tomar um drible. Pô, futebol é isso, futebol é a mágica, né? E hoje Boa. a gente vive um contrafluxo disso tudo aí. A gente perdeu a essência, né? Perfeito. Se eu pudesse colocar, eu colocaria a essência verdadeira do futebol, que é você se divertir, é você fazer o gol, é você vibrar com os seus atletas, e coisa que a gente está perdendo no dia a dia. Perfeito. E o vermelho direto, para quem ou para quê também? Que você acha alguma coisa insuportável aí dentro do futebol, que não dá para passar pano, que é intolerável, que precisa ser punido? Eu daria o cartão vermelho para esses cartolas que deixaram de acreditar no futebol e o futebol virou negócio, né? Então, quando a Boa. gente fala em futebol virou negócio, inclui tudo isso, né? Desde a parte que não é o futebol, né? Estamos esquecendo do futebol e estamos vendendo futebol como negócio. E quando você parte para isso, você esquece a essência do próprio futebol, da base, que deveria ser tratada como base, que não é mais, é para venda de jogador. Tudo não pode, né? Enfim, isso inclui torcida, que teria que ir para o estádio só para torcer, para fazer uma festa, e não é isso que a gente acontece. Enfim, eu acho que o futebol teria que recomeçar de novo com a essência que nós perdemos. E vai ser difícil, hein? Vai ser muito difícil. Mas a culpa disso são as pessoas que trabalham nos bastidores, que fazem
as coisas acontecerem. Eu acho que o business é legal, mas use para o lado bom, né? Não para o lado ruim. Não é porque, por exemplo, eu sou adversário seu que eu tenho que criar situações para te prejudicar. Perfeito. Né? E o futebol está indo por essa linha e eu acho que não tem um retorno, não, cara. É muito difícil a gente resgatar isso. Muita coisa se perdeu aí ao longo dos anos, né? Muitas e para resgatar isso daí é difícil. Cleiton. Teria que recomeçar. E o recomeçar em certas coisas não dependem da gente, né? Depende de pessoas que estão acima da gente, no sentido de criar leis, de criar movimentos, para que quando essas coisas aconteçam, a gente possa puni-los, né? E isso não acontece. Eu acho que a punição é o cartão vermelho que eu queria dar. É a falta de punição para tudo isso que vem acontecendo no futsal. Excelente. No futsal, no futebol, enfim, todos os... No todo, né? No mundo. No todo. Cleiton, obrigado mais uma vez. Adorei te conhecer. Puta bate-papo legal pra cacete. Você vai voltar outra vez aqui, cara. A gente vai precisar fazer uma resenha aí só desses bastidores. E eu quero te fazer uma última pergunta. Como é que a gente faz para se inteirar mais sobre o Futsal Down? Quais são os próximos jogos aí? Se tem próximos campeonatos? Como é que tá todo esse imbróglio aí, voltado ao futsal de Down? Claro, a seleção, né, os compromissos oficiais em termos de competição é a Copa América em 2023, no final do ano aqui em São Paulo, dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro. E a Quando final é em novembro, né? A gente está só definindo as datas. Pô, eu quero ir, hein, meu? Não, com certeza, vamos lá sim. Então, a fase de grupo e até a semifinal vai ser dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro, que é aqui em São Paulo, ali na Imigrantes, né? Não sei se a pessoa conhece. Está palavrado com o Corinthians para que a final seja do Vladimir Marques, lá no ginásio do Corinthians, a grande final. E aí, 2024, tem um Mundial na Turquia. Se Deus quiser, legal. A gente vai estar se preparando aí para isso. E o Brasil continua com as clínicas, né? A partir de agosto, agora, as clínicas voltam. Que eu falei no começo do programa, a seleção brasileira, a ideia é viajar o Brasil todo. Vamos tentar mais patrocínio para que essa realidade possa acontecer, né? Para a gente ir até as cidades onde tem essas equipes novas que estão surgindo, para a gente levar informação, principalmente para as famílias, né? Sim, para os políticos, para os prefeitos, que é importante o apoio deles nesses momentos para a construção de equipes em suas cidades. E deixar em aberto o canal da CBDI aí, www.cbdi.org, que é o nosso site. Pô, vou escrever aqui agora, www.cbdi.org.br. Isso. Boa. Esse é o nosso site lá, então tem várias modalidades, e lá vai ter agenda de jogos, tudo que acontece relacionado ao futsal e as outras modalidades também. E os patrocinadores que quiserem entrar em contato aí para nos patrocinar, o futsal, né, também precisa de manutenção, porque além desses patrocinadores que já nos apoiam, que é muito importante, o futsal ainda não é modalidade paralímpica, mas quem sabe em Los Angeles, lá, depois da França, o Brasil possa estar no futsal down, que é um grande caminho, e é possível, porque as pessoas começaram a acreditar e ver o movimento crescer, né? Então, quem tiver interessado em levar a clínica para suas cidades, para conhecer um pouquinho do nosso trabalho, é só entrar em contato no site, lá tem os contatos meus lá direitinho. Show de bola. É isso. Legal demais te conhecer, Cleiton. Brigadão, tá? Foi um bate-papo muito esclarecedor. Para quem não conhecia, como eu, assim, tô maravilhado com o seu trabalho, de coração mesmo, tá? Obrigado. E espero que as pessoas também tenham esse mesmo entendimento, quem for assistir, se a gente puder compartilhar para uma pessoa que possa fazer parte dessas clínicas também, né, Cleiton? Com certeza. Sabe, né? A clínica é justamente para levar informação para as famílias, primeiramente, para que elas possam ter o conhecimento que dentro do esporte, os seus filhos com deficiência podem ter uma luz no final do túnel. Eles vão, com certeza, o esporte é saúde, eles podem competir ou eles podem simplesmente fazer uma atividade física, então a gente leva toda essa informação, e aquelas pessoas que quiserem conhecer, professores, faculdade, enfim, qualquer público está aberto para conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Então, queria te agradecer mais uma vez aí. Eu que agradeço. Convidar a galera para nos seguir aí no Instagram, no nosso site lá. Aqui, isso. E tem o Instagram da própria Seleção Brasileira, né? Que é SEL Brasileira Futsal Down, a abreviação de seleção. Pô, agora eu vou ter que escrever aqui também. Manda aí para a galera. Aí. Quanto mais seguidores, melhor para a gente. Lógico. Qual que é? @
SEL, que é a abreviação SL. de seleção, né? Aham. Brasileira Futsal Down. Saudão. É isso, ó. É isso aí. Só entrar em contato Fechou. com a gente lá e estamos aqui para ajudar no que for possível. Então, queria te agradecer mais uma vez aí Show de pelo bola. espaço. Pô, eu Super que agradeço. importante. E vamos nos ver em breve. E não esquece a cerveja, hein? Pô, vou te mandar. Vou falar já pro pessoal já entrar em contato com você aí. E você escolhe o seu kitzão. Só o que eu disse, falou para vocês, só não garanto que vai chegar gelada. Mas aí se dá um jeito e rapidão. Não, isso aí Já não tem tá. problema, não. Show de bola. Cleiton, obrigado Valeu. mais uma vez pelo papo. Tamo junto. Obrigado, cara. Tá? E em novembro eu quero ir lá, hein? Quero te conhecer pessoalmente aí. Deus Para quiser. ver de pertinho esse seu trabalho incrível com o pessoal. Com Obrigadão. certeza. Obrigado, valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, até mais, gente. Tchau, tchau.